Vamos falar agora um pouquinho sobre a funcionalidade do Birdo App Asset, que é, na verdade, ela é para o uso da equipe que vai fazer a arte, né, vai fazer os assets, tanto design quanto o rig. E basicamente ele é um gerenciador de arquivos, é equivalente ao Abricena, ao OpenSym. Ele vai gerenciar os arquivos locais de asset do projeto, que está no computador da pessoa, do artista. Ele não tem um sistema de envio desses arquivos abertos, né? Isso vai ser só, ele vai abrir esse arquivo, ele vai gerar esse arquivo aberto, que a gente chama de stage, né? Que são os arquivos base para trabalhar, o setup de asset, né? Para trabalhar todos os assets do projeto. Então ali você vai poder ter acesso às bibliotecas para usar outros rigs de referência ou poses. Você vai poder criar um nome, ele é bem intuitivo a interface, então você vai poder criar um nome padrão, vai poder criar o lugar onde vai salvar, né? E ele vai, dentro dessa estrutura local do projeto que você configurou na sua máquina, ele vai reconhecer todos os arquivos de asset que tem do projeto. Então você vai poder salvar um asset novo, usar as ferramentas do BidOapp para produzir esse rig, por exemplo, ou essa arte. E a próxima coisa que eu vou falar vai ser sobre as bibliotecas, porque esses assets, ele te dá a possibilidade de organizar todos esses arquivos abertos de asset, né, esses assets stage, eles te dão a possibilidade de você organizar todo o projeto, todos os assets do projeto, basicamente nessas duas libraries que a gente tem, que a gente chamou de Birdo Asset e a Birdo Library. São dois tipos de biblioteca diferentes. Vou falar um pouquinho de cada uma. A Birdo Asset, ela gerencia todos os rigs do projeto, todos os assets do projeto. Ela é uma biblioteca de assets, então você vai ter, através da interface dela, você consegue ter uma divisão ali de tipo de asset, né, de character, efeito, prop, e eles são organizados todos com essa estrutura de nome, né, que a gente deixa como padrão. Na nossa documentação, essa parte de biblioteca ela tem bastante informação sobre a estrutura do rig que precisa para fazer o uso dessas libraries. Está tudo muito detalhadinho lá. E as duas ferramentas principais da Birdo Asset, né, dessa biblioteca de rigs, ela é o Save Asset, que ele basicamente joga, você vai ter acesso a essa ferramenta através daquele arquivo aberto de asset, né, do stage de asset, que você vai conseguir salvar aquele asset que você está trabalhando na biblioteca e ela vai ficar disponível através desse importar asset para todo mundo do projeto. E ele gerencia esse versionamento do rig, né, faz todo um trabalho de cada rig que você salva tem um versionamento. Se for uma variação do mesmo personagem, por exemplo, ele vai ter o mesmo nome base. Aqui no caso, por exemplo, o personagem Loop, ele tem o prefixo CH001, e dentro desse prefixo CH001 vai ter todas as variações daquele personagem. Por exemplo, o Loop, aqui temos uns exemplos de pose também, que aqui você pode salvar poses especiais como rig também, nesse caso aqui a gente usou para isso. Ali, por exemplo, a variação do personagem de avental, ela boxeadora, enfim, uma série de variações. E o Birdo Library, ele basicamente é uma library dedicada a cada rig desse salvo na Birdo Asset, nessa biblioteca de rigs, vai ter disponível para esse rig uma biblioteca de banco de poses e animações. Essas ferramentas essa biblioteca vai estar disponível para cada versão do rig que você salvar. Você pode salvar dentro desse rig durante o processo de produção, ou até mesmo na pré-produção, né, o design de personagem, por exemplo, pode usar os rigs mesmo para fazer uma pose e salvar essa pose no banco, por exemplo, antes de chegar para a animação. O próprio animador, durante a produção, pode salvar uma pose, pode salvar uma animação, um ciclo de animação, alguma coisa útil para o projeto. E ele fica disponível através do próprio rig na cena, né? Você acessa essa interface do Birdo Library através dos rigs, né? Ele vai reconhecer aquela versão, quanto foi salvo de banco dela,
e o Beard Library Save, que salva itens do rig para essa biblioteca. Agora eu vou falar um pouquinho das ferramentas da barra de ferramentas do Beardo App. Sempre que for instalado o Beardo App, que a pessoa estiver usando o Beardo App, ela vai, tanto no modo Studio, essas ferramentas vão estar disponíveis tanto para o modo Studio quanto para o modo Solo. Tá? Então são as ferramentas de dia a dia do Beardo App, né, que são para facilitar no processo de animação. Esses toolbars aqui do Toon, ele vai vir, a gente separou cada tipo de toolbar para cada uso, né, para cada view do Toon. Então a gente tem um para Node View, tem um para animação, que eu recomendo botar na câmera. Você pode clicar com o botão direito em cada toolbar do Toon, ali, cada janelinha daquela, cada vista daquela, de câmera, timeline, Node View, você consegue clicar com o botão direito naquela barra de ferramentas em cima e adicionar as nossas toolbars que vão estar disponíveis. Todas essas ferramentas também vão estar disponíveis no menu de configuração de shortcut do Toon, né, de atalhos. Então pode configurar atalho para qualquer ferramenta dessa, alguma que você acabar usando mais. Por exemplo, ali de rig tem umas ferramentas interessantes, como comparar grupos, criar patch node, isso é bem útil, né, para fazer um cutter limpo e no esquema que a gente usa, né? E, enfim, uma série de outras coisas. Node View, organizar Node View, os nodes. Ali na animação você tem uma série de coisas. O Mirror, que é muito legal, a estrutura de rig que a gente faz, dá suporte para você clonar, né? Você copiar a pose de um lado para o outro, né? Isso é muito útil na animação. Um reset especial, uma série de outras ferramentas que você pode usar. E na timeline também coisas muito úteis para rig, para renomear uma série de desenhos, ou esse Smart Transform, Smart Rig Timing, que você muda de forma bem intuitiva numa interface. Por exemplo, você quer substituir a exposição de todos os desenhos que você está naquele node selecionado, você está com um drawing, que você está fazendo uma animação full ou mesmo cutout, que você acabou duplicando um desenho e tem uma leve diferença entre o desenho 1 e o desenho 2, digamos. E você quer substituir todas as exposições da timeline do desenho 1 para o desenho 2, você consegue fazer isso com essa ferramenta. O Smart Transform você consegue setar uma seleção de uma PEG na timeline, você consegue setar os parâmetros de posição dela, de escala. Ou, por exemplo, você quer consertar numa caminhada, tem uma PEG do up and down, que aquele personagem não é para ter up and down, você quer deixar aquele eixo Y parado. Você consegue facilmente com essa seleção na timeline dessa PEG setar todos esses, em vez de ir dando valor para cada um, você sabe aquele valor, né? Você pega aquele valor da primeira PEG, do primeiro frame, por exemplo, e seta para o resto. Esse tipo de coisa. Tem uma série de ferramentas. E eu recomendo olhar mais detalhadamente essas ferramentas na documentação. Vai ter explicado tudo lá, uma por uma. E você pode também passar o mouse quando estiver dentro do Toon. Se você passar o mouse por cima do ícone, ele vai mostrar um tooltip com uma breve explicação sobre o que a ferramenta faz. Por final, falar um pouquinho do requisito de sistema, que a gente fez o Beardo App funcionar do Toon 20 ou superior, né? Até agora, a data que a gente está apresentando isso aqui está no Toon 25, e ele é testado e funcionado tanto do Toon 20 ao 25. O Windows 10 ou superior, ele só funciona para Windows por enquanto. O suporte do Beardo App que a gente oferece essa documentação detalhada que a gente está fazendo. Tanto a documentação quanto o Beardo App, eles vão ser disponibilizados ao público e com algumas melhorias possíveis. Então a gente vai abrir um canal de comunicação que é através do nosso e-mail, que vai estar divulgado, e também a página de issues do nosso GitHub vai servir também para a gente trocar essa ideia, né? Vai ser um fórum para a gente poder trocar ideia, também divulgar tutoriais, essas coisas que a gente pretende fazer no futuro. E toda a documentação técnica, toda essa parte técnica vai estar descrita na documentação. Você só vai precisar ler essa documentação e instalar, fazer o processo de instalação. É um processo um pouquinho diferente de um aplicativo que você instala, um software que você instala.
é o toolkit de ferramentas que a gente tentou facilitar ao máximo esse processo de instalação, mas ele não é tão comum que vocês estão acostumados a fazer, provavelmente. Mas, de novo, isso vai estar tudo listadinho na documentação para vocês poderem fazer todo o processo de instalação, configuração. E é isso. Qualquer coisa, vocês podem usar esses meios de comunicação para falar com a gente. E é isso.